Olha, se tem uma coisa que é difícil acontecer comigo, é eu me desanimar. Eu fui convidado no ano 2000 para conduzir um momento de oração em Aparecida, fazendo uma peregrinação até a Porta Santa. O Papa havia determinado que a Basílica de Aparecida teria as mesmas bênçãos de quem fosse até Roma. Então o Papa João Paulo II estipulou que na abertura do novo milênio, no ano 2000, que quem fosse até lá, se confessasse, fizesse as orações, rezasse pelo Papa, receberia todas as indulgências, todas as bênçãos. E eu fui convidado a conduzir um momento. E quando eu cheguei lá, deu uma pane nos carros de som. Aí eu peguei um megafone e comecei a descer aquela rampa, quem já foi Aparecida conhece, com o megafone. E aí outras pessoas pegaram megafones, ficaram a uma distância grande. Vocês já viram som de megafone? Que coisa pior que isso? Não é? É horrível. E nós fizemos uma das mais bonitas procissões que a cidade de Aparecida já viu. Uma multidão imensa encheu aquelas escadas todas. E depois na porta da grande basílica, foi um momento extraordinário, onde o Espírito Santo fez tantas coisas que a gente nem sabe. Foram publicadas nos jornais, foram feitas fotos. E, claro, no ano 2000 a gente não tinha a velocidade da comunicação, os celulares, os selfies, senão nós teríamos tido um movimento, sem dúvida nenhuma, de nível mundial. Por que eu estou contando isso? Para dizer que às vezes a gente tem dificuldade com o som, com a projeção. Não é? O menino disse para mim que tem que trocar a potência, eles estão trocando, estão fazendo isso, e que aí vai se solucionar em parte isso. Mas eu sempre olho que quem não quer que o povo reza é o diabo. Quem não quer que as pessoas sejam abençoadas, salvas, fiquem cheias do Espírito Santo, transformem as suas vidas, transformem a vida dos outros, é o diabo. E se a gente ficar esperando que o mundo e que o diabo nos ajude, então vocês podem esquecer. Ele não tem nenhum interesse em te ajudar. Pelo contrário, a ação dele é de ódio, porque ele tem ódio de nós, seres humanos, por causa do grande amor de Deus para conosco, a ponto de Deus ter escolhido se manifestar na forma humana, assumir a natureza humana. E isso, para o diabo, que é um anjo, era inaceitável. Inaceitável. Dizem os estudiosos que essa foi a principal razão pelo diabo ter se rebelado, não ter aceito que Deus escolhesse uma criatura tão frágil, tão pecadora, tão sujeita a mudanças, tão incapaz de fazer as coisas boas, que tem tanta dificuldade de até mesmo saber o que é bom para ela e o que não é. E Deus ter escolhido a gente para poder se fazer um de nós, em vez dele ter se feito um anjo. Diz que para ele foi pesado demais. E aí o ódio que ele tem a Deus, e ele não pode ferir a Deus, porque ele é uma criatura, ele vem para cima da gente, para valer. Então às vezes você fala assim, mas eu não tenho culpa. O diabo não faz porque você tem culpa, ele faz porque ele quer te prejudicar. Só que o Senhor é maior. E é por isso que a gente tem que ter a consciência profunda, de que se o Senhor é maior, Ele quer nos deixar caminhar no seu Espírito, e a gente tem que pedir essa graça para o Senhor, para viver uma vida no Espírito, e assim cada vez ser menos atingido pelas forças do mal. E pelas forças humanas também, que se deixam levar, não é? Porque muitas das coisas que a gente sofre, não é só o diabo, mas são as pessoas também, que não deixaram se transformar. E aí nós temos um mundo que não é conduzido, na sua grande parte, não é? Pelo pensamento de Deus. Então você sabendo disso, eu sabendo disso, a gente sabe que tem que aprender a pedir esse poder do Espírito Santo. Eu estava ouvindo o ensinamento da Áurea, eu não estive aqui na reunião passada, e como ela insistiu em que a gente buscasse o Espírito Santo.
Enquanto era importante que a gente deixasse o Espírito Santo agir na nossa vida. E eu até quero, assim, fortalecer isso dizendo, acorda de manhã, faz a oração do Espírito Santo, chega na hora, no meio do dia, pede de novo o Espírito Santo, pede em nome de Jesus. Ele que é Deus não se furtará a vir em nosso auxílio. Até mesmo diante do nosso pecado, porque é Ele quem manifesta a nossa fraqueza para que a gente possa se arrepender e ser perdoado. Então eu preciso muito do Espírito Santo. E eu sei que você precisa muito do Espírito Santo. Fala para Jesus, Jesus, eu preciso do Teu Santo Espírito. Envia Teu Santo Espírito sobre a minha vida, inunda esse grupo de oração. Unge, Senhor, aqueles que têm os ministérios aqui, aqueles que são convidados por Ti, Senhor, para exercê-lo. Vem com Teu poder, Jesus. Amém. Queria ler para vocês o texto que vocês já tiveram acesso, que é da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 e seguintes, e diz assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando éreis pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sob a ação divina pode dizer Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor. São Paulo escreveu isso para uma comunidade, a comunidade de Corinto. E a comunidade de Corinto era um porto da Ásia, um porto muito grande, um porto poderoso em economia, era um lugar, como todo porto da época, não é? Era um local de grande comércio, um lugar importante. E por ser um porto, era um lugar de muitas religiões, porque chegavam ali barcos de diversos lugares, cada um trazendo a sua religião, trazendo as suas crenças, não é? Era um lugar de também muita prostituição, havia inclusive templos voltados para a prostituição. Enfim, era uma grande cidade, contaminada por todo tipo de coisa, de pensamentos, de filosofias, de línguas. Pessoas que iam para lá só para se aventurar, pessoas que passavam lá porque ali era o centro de comércio, não tinham interesse em criar raízes, em construir coisas. Era um lugar muito difícil. Nesse lugar, Deus agiu poderosamente e derramou sobre aquela comunidade manifestações extraordinárias. E eles, no meio daquele burburinho todo, se perderam, erraram, cometeram exageros, tinham muitas dificuldades. E eu louvo o Senhor. Porque se não tivesse acontecido isso, São Paulo não teria escrito para eles nesta carta tantas instruções. Tantas instruções. A carta aos Coríntios é uma pérola neste sentido. Para vocês terem uma ideia, São Paulo teve que chamar a atenção deles até sobre a ceia, por causa da bagunça que ficava. Teve que chamar a atenção deles por causa de incesto, porque como era tudo muito bagunçado, mesmo os cristãos traziam seus hábitos, suas coisas, que eles não achavam errado, então havia muito tipo de permissividade,
de pecados. E eu falo, louvado seja Deus, porque se não tivesse, ele não tinha escrito, a gente não ia saber nada. E entre estas coisas, ele resolve falar dos dons do Espírito Santo, para poder orientá-los e dizer para eles o que era importante. Se você pegar a carta aos Coríntios, o capítulo 12, vai falar de que tudo precisa ser em unidade e é para a comunidade. O capítulo 13 vai falar o hino de amor, que é esse hino maravilhoso. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver o amor, sou como símbolo que tine. Não sou nada. E aí ele vai fazendo esse hino maravilhoso, e no capítulo 14 ele retoma dizendo que um ato de caridade grande são os dons espirituais. E é óbvio, se você pode ajudar uma pessoa com uma palavra de orientação, com uma palavra de ciência, algo que é extraordinário, se você pode ser usado por Deus para curar um irmão e não o faz, você agiu com caridade para com ele? Não. Então os dons extraordinários, eles são muito importantes para as nossas vidas, porque são gestos de caridade. Quando nós nos fechamos para eles, nós deixamos de ser canal, de ser instrumento para fazer o extraordinário. Porque no ordinário a gente já falha, mas ainda fazemos um pouco. Não sei, cada um faça a sua reflexão. Mas ele está indo além, ele está dizendo, eu quero te dar mais do que o ordinário, mais do que a bondade do teu coração, mais do que inspirar você a ajudar uns aos outros, a ser solidário, a repartir, a lutar por um mundo melhor. Mais do que isso, eu quero que você transcenda esse espaço e se abra ao extraordinário. E isso é maravilhoso. E uma das coisas que mais maravilharam aqueles primeiros cristãos e que mais atraíram as pessoas foi o dom de cura, de milagres e o dom da fé. Estes três dons que eu quero falar hoje com vocês, eles arrebataram as multidões. Quando Paulo estava naquela comunidade e ninguém estava dando importância para as suas palavras, e ele então vendo um homem aleijado, ele vira para o homem e fala, em nome de Jesus Cristo, levanta. E o homem que era aleijado desde o início da sua vida, levanta e sai andando. Aquele povo que não se importava com a palavra que Paulo estava pregando, Paulo e Barnabé, se encanta e até imaginam que eles fossem deuses. Não tinham acreditado ainda em Jesus, achavam que eles é que eram os deuses. Um desvio muito grande. Não é? Porque não estavam vendo quem é que fazia essa graça, e Paulo teve que explicar tudo isso. Quando Pedro chega na porta formosa do templo, e aquele mendigo pede a ele para poder dar uma esmola, e ele diz, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, que aquele homem aleijado que ficava na porta do templo, a vida inteira, conhecido de toda a comunidade, entra dentro da igreja, pulando, saltando e louvando a Deus. Era aleijado, como é que entrou pulando, saltando, louvando a Deus? Depois de muitos anos da igreja ver o poder de Deus de forma extraordinária, como a gente vê aqui na carta aos Coríntios, aonde era mais difícil não ser curado do que ser curado. Que tempo maravilhoso, não é? Era mais fácil ser curado. Pois depois de tudo isso, com o crescimento do Evangelho e com as outras necessidades do Evangelho, que são mais importantes porque tratam da salvação da alma, chegou um tempo em que o próprio Santo Agostinho chega a dizer que aqueles dons extraordinários tinham sido só para o início da igreja. Mas antes dele morrer, Santo Agostinho, que escreveu um monte de livro, as pessoas gostam muito de citar esse primeiro livro de Santo Agostinho, esquecem de citar os seus últimos livros, quando ele olha e diz, o mundo ainda precisa das curas. E quando ele começa a ver que Deus continua a realizar prodígios, sinais e milagres, ele diz, não, esse tempo não acabou. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para este século. Neste século que nós estamos vivendo, Deus abriu o céu e fez com que esses dons extraordinários se multiplicassem. Não só esses narrados pela carta de São Paulo aos Coríntios.
São Paulo mesmo cita outros dons que não estes que eu li para vocês e que estão na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos. Dons diferentes. Mas mesmo que eu somasse todos estes, eles ainda são pequenos, perto de tudo aquilo que o Espírito Santo tem manifestado. Porque o Espírito Santo é Deus e ninguém pode moldá-lo, colocá-lo numa caixinha. Ele faz o que Ele quer. E é por isso que às vezes a gente vai em momentos onde muitas pessoas se sentem arroubadas e repousam no Espírito. Outras recebem dons de chorar intensamente, e algumas pessoas, quando estão falando, levam as pessoas a um choro extraordinário de amor, não é um choro só de dor. Ou mesmo o grupo de oração, que ficou durante muitos anos lá no aeroporto do Canadá, e as pessoas pegavam o avião para parar lá em Toronto, naquele aeroporto, só para participar daquele grupo de oração, porque as pessoas eram tomadas por uma vontade muito grande de rir, e saíam lavadas, amando Jesus, e curadas das suas feridas mais profundas, pelo riso que o Espírito Santo dava. Ficou famoso, saiu, foi até uma vez alvo de uma reportagem do Fantástico. Ou mesmo a tia Laura, aquela senhora que foi usada para curar o bispo de Taubaté, e depois aparece na televisão, e centenas e dezenas de pessoas testemunharam as curas que a oração dela trazia. O Espírito Santo continua agindo. Mas não só em algumas pessoas especiais, ele não é para o Sidney Telles, ele é para todos. Claro que algumas pessoas vão manifestá-lo de uma forma mais intensa como um ministério. Quando o padre Emiliano Tardif começou a fazer suas orações de cura, depois de ter recebido a oração de jovens que entraram no hospital para rezar por ele, e ele não queria receber oração porque ele achava que aquilo era esquisito demais, mas ele aceitou porque, sendo padre, falou assim: se eu não receber oração vai ficar esquisito. E naquele dia o Senhor o curou. E ele então começou nas suas celebrações, a pedir que Jesus curasse o povo, e chegou a reunir mais de 2 milhões de pessoas, lá na América Central, sendo que o próprio governo do Panamá chegou a declarar nos dias da sua missa que não funcionassem outras coisas, porque todo o povo do país queria ir lá, e as pessoas levantavam-se das cadeiras de rodas e saíam andando. O Espírito Santo não está dormindo, ele continua agindo, e cada vez mais, porque cada vez nós vivemos num tempo onde as pessoas precisam do extraordinário, e é por isso que estes dons são derramados para todo aquele que pede o Espírito Santo. Nem todos vão manifestar esta unção dessa maneira, porque o Senhor tem seus projetos, mas é isso que acontece, é isso que acontece. Destes 3 dons que eu quis falar hoje, eu gosto de dizer para vocês, primeiro, o dom da fé extraordinário não é a fé que você recebe, que também é dom para crer em Jesus, porque crer em Jesus é um dom de Deus, mas este não é o dom extraordinário, o dom carismático da fé. O dom carismático da fé é um dom que o Senhor dá para algumas pessoas que olham as coisas, e pela força do Espírito vem algo, e que as coisas vão acontecendo. Me lembro do Padre Eduardo, da século 21, primeira vez que eu fui numa reunião, e ele disse assim: o Senhor me disse que vou fazer um grande centro televisivo em Campinas. E ninguém olhou e falou: onde o senhor vai tirar dinheiro? De que jeito você vai construir? O senhor já viu quanto é que custa montar uma televisão? Você deve saber, né, Anderson, quanto custa montar. Pois vá lá e veja o tamanho daquilo lá. Chegou a fazer novelas, chegou a exportar programas. Ou então, quando
Esse grupo de oração começou e as pessoas diziam, não vai caber na igreja. E vocês talvez não se lembrem, quando o Padre Bernardo mandou reformar, porque a igreja ficava ali naqueles pilares, e esticar um pouco mais, porque as pessoas ficavam todas no chão, e o chão chegava a ficar molhado de tanta gente que tinha aqui dentro. Mas quando estávamos lá no salão, quem acreditaria nisso? Mas isso é o dom da fé, é uma certeza daquilo que você não vê, mas você sabe que o Senhor vai falar, você sabe que o Senhor vai fazer. Eu nunca me esqueço de um amigo meu que foi coordenador nacional da Cura e Libertação, Nelson, do Rio de Janeiro, um economista de shoppings, um especialista, professor da Universidade Federal. E um dia ele falou assim para mim que o Senhor tinha dado uma grande visão para ele, de que ia sustentá-lo. E eu fiquei pensando que era isso. E ele então tinha guardado dólares, porque como ele trabalhava muito com questões internacionais, ele tinha lá um tanto de dólar. E houve uma grande campanha missionária, e fizeram um pedido de uma doação. E ele ligou para mim e falou assim, eu vou doar todos os meus dólares. E eu falei, mas tudo? Né, não dá tudo. Ele falou, não, eu vou dar, porque o Senhor falou que ia me sustentar, então eu estou muito tranquilo. E ele mandou aqueles dólares, e depois ele recebeu uma carta, dizendo que a quantia que ele tinha mandado tinha sido exatamente a quantia para a grande missão que foi feita em um daqueles países da África lá, e que tinha conseguido manter por 6 meses vários missionários, reformar uma escola que era ligada à evangelização de diversas tribos. E ele super feliz. E aí nasceu um dos filhos dele com uma doença rara, e que precisava de comprar um tipo de leite que era feito da fibra do avestruz, e na época só tinha importado, e era muito caro. E as pessoas diziam para ele, era para isso que o dólar você tinha guardado, era para esse momento, e agora que você fez isso, como é que você vai alimentar teu filho, como é que você vai resolver isso, onde é que você vai arranjar dinheiro? E aí ele me ligou e disse assim, ninguém sabe, mas eu tenho certeza de que o Senhor já tem a solução. Durante 4 anos, ele recebeu uma doação anônima na sua conta, no valor exato que custou todo o tratamento dos seus filhos, até chegar aos 4 anos de idade, quando o filho dele não precisou mais desse alimento especial. Ele não sabe quem foi, ninguém sabe quem foi. O Senhor sabe quem foi. Mas a fé é uma certeza que você tem, não é uma coisa que você inventa, é uma coisa que você sabe que é do Espírito. O milagre também, ele é um ato extraordinário, é aquilo que vai além do que a gente espera. Eu estava lá no Pacaembu quando fechou o tempo e nós oramos para que não chovesse naquele dia e a nuvem ficou parada. Quantas vezes eu vi multiplicar as coisas, multiplicar comida e encontro, multiplicar a bebida, multiplicar as coisas de forma extraordinária. Deus continua fazendo milagres. Mas as curas então, estas eu vi de monte, nesse grupo de oração mesmo. Eu cansei de ver centenas de milagres de cura. Só que o Senhor não faz só a cura, porque talvez Ele tenha me dado também esse dom extraordinário, mas porque muitos de nós, sem perceber, estamos ungidos com dons extraordinários, e quando orarmos pelas pessoas, Deus vai poder usar você, vai poder tocar a vida dessas pessoas para serem curadas. Está aí, a uns o dom de fé, a outros de milagres, a outros de cura. Só que é preciso aceitar o que Deus quer lhe dar. Dizer, Senhor, pode fazer comigo. É preciso não se omitir. Ninguém quer pôr bandeira, mas não se omitir. Tinha acontecido um acidente com fogo, queimado uma pessoa, e morava perto da minha casa. Aí todo mundo se apiedou, ficou com aquela coisa.
E eu disse assim, mas ninguém vai lá rezar? Todo mundo, pois eu fiquei esperando, a hora a pessoa que passou apareceu no elevador, eu disse, fulano, você não quer receber oração? Você não quer que eu unja você com óleo? Porque eu tenho que me dispor na mão do Senhor, Ele faz o que Ele quiser, se Ele quiser curar, Ele cura, se Ele não quiser curar, Ele não cura, Ele que é Deus. Eu, porém, sei que o Espírito Santo, sendo Deus, derrama dons extraordinários conforme lhe apraz. Para você, para mim, para nós. E isso é maravilhoso, porque a gente gosta muitas vezes de poder olhar uma personalidade qualquer, um pai importante, alguém, o padre fulano vai estar aí, o ciclano vai estar lá. E é bom mesmo, porque tem uma mensagem nova, uma mensagem diferente, às vezes tem um ministério poderoso mesmo, mas você, meu irmão e minha irmã, foi chamada pelo Espírito Santo para receber esta força. Ela não é patrimônio de alguns, ela é bênção para a igreja, para o povo de Deus. O povo de Deus precisa ser usado, senão nós vamos viver num mundo apático, num mundo triste. Teve uma época que eu fui convidado a acompanhar um padre americano muito famoso, o padre Robert de Grandes, a uma série de eventos que ele fez no Brasil, numa turnê pelo Sul. E eu ia com ele, não é, para poder conduzir os momentos de oração, e ele depois fazia a sua pregação, que era sempre voltada a esta abertura. E às vezes, quando eu ia pegá-lo no hotel, que ia tomar café com ele, na minha dificuldade imensa que eu tenho com as línguas, mas eu pelo menos entendia o que ele falava, né? Se eu não conseguia falar, pelo menos entendia. E ele sempre dizia assim, por que as pessoas não fazem isso naturalmente? Por que as pessoas que estão numa pizzaria, de repente acontece alguma coisa, não rezam umas pelas outras? Por que as pessoas quando estão andando, dirigindo, não sentem vontade de interceder e de ser instrumentos de Deus? Por que não deixam acontecer essas maravilhas no meio de vocês? Vocês vão ver o que vai acontecer. Porque o Senhor Deus escolheu derramar o seu Espírito sobre todo ser vivo. Está aí. Claro, com unidade. Claro, Ele não quer que ninguém se torne, queira fazer para se aparecer. Até porque há pessoas que às vezes dão mais valor a proclamar a cura do que a cura em si. Uma irmã irlandesa que ficou famosa por causa do seu dom de cura, chegou a ser convidada para várias conferências médicas no mundo. Não é um caso que ficou registrado numa grande conferência, né, nos Estados Unidos, aonde o médico tinha ligado pedindo para ela rezar por uma pessoa que estava com um pulmão já com uma enfermidade já no estado grave. E ela, por telefone, havia rezado por ele. E aí ela foi convidada a ir nesse grande congresso de medicina para falar. E ela disse assim, mas por que estranharam tanto que a pessoa foi curada? Ele disse, não, é porque ela não só foi curada, como ela só tinha um lado, já era uma situação precária do pulmão, e o pulmão dela foi reconstruído, ficou inteiro. Eles falaram, mas como? Ela já não tinha isso? Eu falei, pois é. Porque Deus fez um milagre e eles queriam que ela fosse explicar num conselho de medicina o que tinha acontecido. E ela aceitou ir para poder rezar pelos aqueles médicos. O Senhor quer agir. É um tempo de poder. E eu, sinceramente, já fui curado mais de uma vez de enfermidade. Não é? Ainda tenho outras enfermidades. Porque a gente vai... não é? Vai se desgastando. Não levamos a vida mais saudável possível. Temos a situação hereditária que a gente já traz e se soma à nossa situação física. Temos as questões emocionais que reagem com o nosso corpo. Temos tudo isso. Então a gente sempre vai ter algum tipo de doença, uma hora ou outra.
mas que o Senhor nos cure, e eu gostaria que Ele me curasse todas as vezes. Se Ele não me cura todas as vezes, eu gostaria que quanto mais possível. Não fujo dos médicos, não tem, porque a medicina também foi criada por Deus, a sabedoria da medicina. Porém, o Senhor é poderoso para derramar os dons, e Ele escreveu aqui, São Paulo aos Coríntios, que isso era derramado pelo Espírito Santo.